Como é que eu não falei disso antes, hein? Isso aconteceu durante o GP de Barcelona e a gente meio que não percebeu, porque a vitória do Lewis Hamilton deu uma eclipsada em alguns outros eventos da prova. Mas ainda bem que eu disse para vocês que eu ia seguir dissecando a prova lá na Catalunha, para a gente poder adicionar algumas informações e dessa forma construir pauta para vocês e também entregar para vocês conteúdo útil ao longo da semana. E eu quero aproveitar o começo do vídeo para agradecer a vocês que se inscreveram recentemente no canal e também os antigos inscritos, porque agora já somos uma comunidade com mais de 50 pessoas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o GP Race Talk conta com 60 inscritos e eu quero agradecer a cada um de vocês que estão apoiando esse projeto, que gostam de ouvir as minhas opiniões, que também querem participar da conversa de alguma forma. Deixe comentários, assim que possível eu dou uma olhada, aprovo e coloco as minhas respostas nos comentários e dessa forma a gente continua construindo essa conversa orgânica, instrutiva e informativa. Então, vamos falar sobre esse duelo que está mais do que estabelecido entre o George Russell e o Andrea Kimi Antonelli, porque o moleque de 19 anos aumentou o inferno astral do menino George Rei da Floresta. Por quê? O George Russell estava fazendo um ótimo final de semana lá em Barcelona. Excelente, ele dominou os treinos, largou na pole, estava entregando uma melhor performance, estava extraindo o melhor do carro da Mercedes, se encontrou melhor com a pista, o que também é natural, até porque o Russell é mais experiente que o Antonelli, e mesmo que seja uma pista em que todos os pilotos treinem mais ou que conta com maior conhecimento, o Russell sabe melhor o caminho das pedras do que o Antonelli nessa pista. Pelo menos é o que ficou evidente ao longo do final de semana lá em Barcelona. Só que tem um detalhe. O moleque Antonelli é danado. Como ele é danado? Porque a partir do momento que ficou ali estabelecido que eles estavam em briga aberta e que os dois se encontraram valendo posição na pista, o que foi que o Antonelli fez? Ele foi lá e atacou. Da mesma forma como ele atacou no Canadá, com a diferença que o duelo entre ele e o Russell dessa vez durou menos voltas. Lá no Canadá, vocês se lembram que eles ficaram as primeiras 30 voltas ali, um pressionando o outro, até que o motor do Russell falhou e ele teve que abandonar a prova. O diferencial dessa vez, e aí que eu falo que o Russell vive um inferno astral mesmo, é que o Antonelli ultrapassou o Russell. E aí? Lá no Canadá, o Russell meio que fez o que quis, jogou o Antonelli para fora, bloqueou, fez toda a mise-en-scène. E na pista de Barcelona, que tem mais espaço, que apesar de não ter tantos pontos de ultrapassagem, pelo menos tem espaço para você tentar ultrapassar por fora nas curvas 3 e 4, o Antonelli foi lá e ultrapassou o George Russell. Para o menino George, já estava difícil ver que a estratégia do Hamilton estava melhor e que ele iria perder a corrida, uma corrida que em temperatura normal ou em pressão normal, ele seria o candidato à vitória, ele seria o máximo favorito do GP de Barcelona. E aí ele vê o seu companheiro de equipe, que está 68 pontos à frente, ultrapassar ele em pista. Algumas pessoas podem até dizer que o Antonelli foi o grande perdedor do final de semana, porque afinal de contas ele abandonou. Ele teve, em teoria, o mesmo problema que o Russell teve no Canadá, e aí ele zerou em pontos e houve um desconto de vantagem. Mas ainda é uma vantagem muito grande, são 50 pontos em relação ao seu companheiro de equipe. São 2 vitórias. O Russell precisa vencer 2 corridas a mais que o Antonelli ou contar, sei lá, com algumas 3 ou 4 quebras, algo que deixa um ponto de interrogação realmente na Mercedes, porque a gente não sabe o quanto que essa unidade de potência é confiável. Mas ainda assim é muita coisa. E mesmo chegando na segunda posição, mesmo descontando 18 pontos, para o Russell ainda fica aquele recado.
o moleque tá aqui, o moleque me ultrapassou, mesmo eu largando na frente, mesmo eu entregando um desempenho melhor ao longo do final de semana, ele foi lá e me ultrapassou em pista. E aí a cereja do bolo é uma vitória considerada tranquila por muitos, se se converter, na verdade, numa segunda posição, onde o déficit do dito melhor carro era de 20 segundos em relação à Ferrari do Hamilton. A vida não é fácil para o George Russell. Eu entendo o seguinte, o Antonelli, eu acho que ele já está se convencendo de que ele está no modo eu não tenho nada a perder. Basicamente isso. Todas as ações dele em pista se converterão nessa visão do eu não tenho nada a perder. O que vier para mim é lucro. E, mais do que isso, se o Antonelli usar a cabeça desde já, apesar de que eu acho que está muito cedo para isso acontecer, ele pode ir administrando desde já essa vantagem de 50 pontos que ele tem em relação ao seu companheiro de equipe, que em tese ainda é o principal adversário do próprio Kimi Antonelli na disputa do título. Não estou descartando o Hamilton, eu só estou sendo realista. Eu particularmente quero ver mais do que essa Ferrari pode entregar e se realmente o Hamilton é um elegível ao título mundial, considerando o fato de que a Ferrari tem 2 atualizações do ADU, enquanto que a Mercedes tem apenas uma, e também se as atualizações que a Ferrari deve colocar nesse carro serão efetivas a ponto de entregar uma performance maior, principalmente nos treinos, porque em corrida, na pista, que é o ponto comum para todas as equipes, a Ferrari já demonstrou que tem um ritmo de corrida que pode se equiparar ao da Mercedes. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, o George Russell ainda é o principal adversário do Antonelli. Acho meio cedo para o Antonelli começar a administrar essa vantagem? Acho, mas ele pode fazer isso em momentos pontuais. Nas pistas onde ele sabe que não tem grandes chances de vencer em relação ao seu companheiro de equipe, ele pode simplesmente começar a marcar o Russell, que precisa desesperadamente da vitória. Acho até que o Russell conseguiu uma reação relativa em comparação ao que ele estava entregando nas últimas etapas, mas ainda assim, se é para classificar como um perdedor, assim como o Antonelli perdeu porque zerou pela primeira vez na temporada, dá para colocar o Russell também, porque tanto nos aspectos morais quanto nos aspectos psicológicos, final de semana em Barcelona aumentou o inferno astral dele. E ele precisa agora pensar na vida, pensar nos próximos passos e pensar no que fazer para tentar segurar a onda do moleque de 19 anos. Porque todos os sinais para mim deixam muito claros que o Antonelli vai seguir investindo, que o Antonelli não vai baixar a cabeça e não pode, não deve. Nós queremos um campeonato, nós queremos a disputa, nós queremos essa rivalidade, até para a gente ter história para contar aqui. E para quem acreditava que seria o primeiro piloto consolidado na Mercedes, isso aparentemente não está claro, né, muito pelo contrário, né, existem aqueles rumores já que apontam que o Russell ficaria insatisfeito com a situação, iria procurar outras bandas, até mesmo para que a Mercedes abra caminho para tentar, vou repetir, tentar trazer Max Verstappen para a equipe. O que a gente volta para uma novela que para muitos estava dada como encerrada. Mas como neste momento que eu estou gravando o vídeo, Max Verstappen é apenas o 7º colocado do Mundial de Pilotos e nós estamos nos aproximando perigosamente do final do mês de julho, a gente tem que voltar para essa pauta. Não duvido que os representantes do Verstappen mandaram no WhatsApp do Toto Wolff um "Oi sumido". Não duvido. Ou, de repente, né, vai que Schumacher, vai que o Verstappen, eu já estou colocando 3 títulos a mais para o Verstappen, vai que o Verstappen olha para o lado e pensa, eu vou de WEC mesmo, porque para mim isso aqui já deu. Mas esse é assunto para outro momento. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Eu agradeço a atenção até aqui e a confiança também. Eu sou Eduardo Moreira, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.